Oi pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dan e no vídeo de hoje vamos dar os primeiros passos para iniciar o seu TCC. Este é o segundo vídeo da nossa série, então se você ainda não viu o primeiro, corre lá para conferir tudo o que você precisa saber antes de começar. Agora, se você já está pronto para começar a escrever o seu TCC, neste vídeo vamos falar sobre como estruturar o sumário, a introdução, a contextualização e as referências. Esses são os alicerces que vão te ajudar a construir um bom trabalho. Então, bora começar! Então vamos começar este vídeo falando do sumário, que é o esqueleto do seu TCC. Ele vai dar estrutura para o seu trabalho, ou seja, ele vai organizar os capítulos e as seções. E aqui vai a primeira dica. Não precisa ter pressa. O sumário ele vai evoluir conforme o seu trabalho vai ganhando forma. No início, você pode ter uma ideia geral das partes principais, mas à medida que a pesquisa vai avançando, você pode dividir ou até mesmo reorganizar as seções. Mas lembre-se, o importante é garantir que o sumário seja claro e reflita bem a organização lógica do seu conteúdo. Uma outra dica importante é não ignorar as seções secundárias. Elas ajudam a guiar o leitor pelo seu raciocínio. Se você não tiver uma organização inicial, você pode se perder no meio do caminho. O sumário ele vai ser um grande facilitador para quem estiver lendo o trabalho. Lembra que nós falamos lá dos temas? Então, uma outra dica é você pegar os temas e dividi-los em seções que você acha que é importante, né, os assuntos que você vai abordar no seu TCC e já indo colocando eles como as sessões principais. A partir dali, quando você for iniciar a sua pesquisa, aí sim você começa fazendo as subseções, as seções secundárias e assim você vai dando forma para o seu TCC. Agora nós vamos para a introdução, que é o momento de fazer o seu leitor entender do que se trata o seu trabalho. A introdução é como uma porta de entrada, então ela precisa ser convidativa e clara. Para isso, precisa ser apresentado o tema. Não entre em muitos detalhes logo de cara, apenas descreva o que será abordado ao longo do trabalho. É importante que o tema ele seja específico, mas também relevante para justificar o estudo. Em seguida, você precisa falar sobre o referencial teórico. Isso significa que você vai mencionar os principais autores e teorias que sustentam a sua pesquisa. O referencial teórico é a base que vai dar embasamento ao seu trabalho. Então, ao citar os autores, você mostra que o seu estudo está inserido em um campo de pesquisa existente e contribui com ele. Lembre-se que o referencial teórico não é uma revisão de literatura completa, mas sim uma apresentação dos conceitos e teorias que sustentam a sua pesquisa. Agora vamos falar sobre o problema de pesquisa, que é o coração do seu TCC. Ele é o ponto de partida da sua investigação. Você deve deixar claro qual é o problema que você deseja solucionar ou qual a questão você quer explorar no seu trabalho. É fundamental que a pergunta de pesquisa seja bem formulada e objetiva, pois ela vai guiar todo o desenvolvimento do seu trabalho. Não deixe de justificar por que esse problema é relevante e como ele se encaixa dentro do contexto do seu tema. O problema de pesquisa, ele sempre tem que ser exposto lá no trabalho escrito como uma forma de pergunta. Então, você precisa criar esse problema que vai justificar e que seja relevante dentro do contexto ali do seu tema, pegar todas essas informações e vai colocar em formato de pergunta.
Agora, na sequência, você deve apresentar os seus objetivos. O objetivo ele é dividido entre o objetivo geral e os objetivos específicos. Não necessariamente você precisa ter os dois no seu trabalho, mas acaba sendo legal. Por quê? O objetivo geral ele vai responder a pergunta principal que você quer investigar no seu trabalho. Enquanto os objetivos específicos, eles são as etapas ou as subquestões que você vai explorar ao longo do seu TCC, para que chegue à solução do problema. Outra parte importante da introdução, mas que muita gente esquece de falar, é sobre o público-alvo da pesquisa. Quem são as pessoas, os grupos que você pretende atingir com o seu estudo. Aqui você vai explicar o perfil dos indivíduos ou grupos que serão impactados pelos resultados da sua pesquisa. Pode ser um público mais específico, como profissional de uma área, estudantes ou até mesmo a sociedade em geral, dependendo ali do tema que você escolheu para o seu TCC. Então vamos supor, se a minha pesquisa ela vai atender consumidores, então o meu público-alvo são consumidores que consomem determinados produtos. Em seguida, vai ser a hora de falar ali sobre o método de pesquisa. Qual é a abordagem que você vai usar para responder a sua pergunta de pesquisa? Ou seja, vai ser uma pesquisa qualitativa ou quantitativa? Será uma pesquisa de campo, uma pesquisa bibliográfica, experimental? Descreva também as ferramentas que você vai utilizar para coletar os dados, como entrevistas, questionários, análises documentais e entre outros meios ali de formas de coletar os dados. Não entre muito em detalhes excessivos, mas deixe uma ideia clara de como vai conduzir a pesquisa. Uma das formas que é muito utilizada, né, que está sendo uma ferramenta eficaz para esse tipo de trabalho, são os questionários através do Google Forms. Se você for utilizar esse método, né, de questionário através do Google Forms, você vai especificar isso na sua parte escrita do seu trabalho. Então, por último, na introdução, você deve explicar como o trabalho ele será dividido em sessões. Isso vai ajudar que o leitor entenda a organização do seu TCC e o que esperar de cada parte. Por exemplo, você pode dizer que o TCC será dividido em capítulo 1, vamos supor, revisão literária. Aí você dá uma breve descrição do que vai encontrar ali no capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e assim por diante, capítulo 4. E aí sempre dando uma breve menção, fazendo uma breve menção do que vai encontrar ali, é um resumão mesmo. Isso vai ajudar a tornar o seu trabalho mais estruturado e o leitor mais familiarizado com o que está por vir. E um ponto muito importante, seja objetivo. A introdução é uma visão geralzona ali do seu trabalho, então nada de se perder em longas explicações aqui. Agora vamos partir para a contextualização, que é onde você vai situar o seu trabalho dentro de um cenário maior. Não é uma revisão de literatura ainda, mas é como se você estivesse preparando o terreno para que o leitor entenda a importância do seu estudo num contexto atual. Lembre-se de dar o pano de fundo, ou seja, se você escolher um tema como a educação no Brasil, não adianta apenas você falar sobre o sistema educacional de forma técnica, você precisa contextualizar isso no momento atual, apontando os desafios, as transformações e até as políticas públicas envolvidas. Essa parte ela é muito importante para que o leitor ele perceba a relevância do seu trabalho, então mostre por que o seu estudo é necessário e qual que é a lacuna que ele preenche e como ele se encaixa no que já foi estudado ou nas discussões atuais sobre o tema. Agora falando um pouco sobre as referências, que essa parte muitos deixam para o final, mas não façam isso. Vai anotando todas as fontes que você consultar desde o início. Isso vai ajudar a evitar que você se perca
ou acabe se esquecendo de alguma referência importante quando estiver escrevendo. Uma dica super útil é usar programas de gerenciamento de referências. Até mesmo Excel, faz uma planilha no Excel, se eles relaciona lá as referências, se tiver link, coloca o link, faz uma planilha bonitinha que vai dar super certo. Eles vão te ajudar, né, a organizar tudo e a gerenciar as referências automaticamente no formato certo. É importante lembrar de que as referências são uma forma de dar créditos aos autores e de garantir a credibilidade do seu trabalho. Então use fontes confiáveis e atualizadas e não se esqueça de verificar se as suas referências estão no formatos de acordo com as normas exigidas pela sua instituição. Cada instituição adota ali um formato da ABNT, então é importante que você esteja inteirado de qual é a forma que a sua instituição utiliza. Pronto! Agora que você já sabe como começar o seu TCC da forma certa, com o sumário, a introdução, a contextualização e as referências bem estruturadas, tudo bem. É claro que ao longo do processo você vai fazer algumas modificações, vai ajustar algumas coisas, mas esses são os passos iniciais que vão te ajudar a ter uma base sólida para seguir em frente. E lembre-se, o TCC ele é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Então planeje-se, seja constante e não se desespere. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre como fazer uma revisão da literatura e também trazer um pouco mais sobre a metodologia. Espero que esse vídeo ele tenha sido útil para você começar o seu TCC com mais clareza. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário aqui embaixo e compartilha com os amigos que também estão nessa mesma jornada. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais dicas sobre o TCC. Então, até o próximo vídeo.